Hoje o estúdio tá perigoso. O convidado conquistou metade da Europa, enfrentou reis, derrubou impérios e quase dominou o mundo. Seja bem-vindo, Napoleão Bonaparte. General, cônsul, imperador, pode escolher o título que preferir. Você não nasceu rico nem nobre, veio de uma ilhazinha, Córcega. Pequena, esquecida pela França. Você se coroou imperador com as próprias mãos, nem deixou o Papa colocar a coroa. Se eu construir um império, por que outro homem me coroaria? Autoestima lá em cima, né? Confiança, imperadores inseguros morrem cedo. Você derrotou Áustria, Prússia, Rússia, Espanha. Reis caíam mais rápido que dominó. Tinham medo de você. Esse era o plano. Se você é o mais forte, deve se impor. Aí você decidiu brigar com a Inglaterra economicamente. Se não posso vencer no mar, fecha o comércio e bloqueio continental neles. Interessante. Depois de tantas vitórias em terra, faltava um inimigo praticamente inalcançável, a Inglaterra. Simples não impossível naquele momento. A Inglaterra dominava os oceanos com uma frota superior e uma economia baseada no comércio global. Então eu fiz o que qualquer estrategista faria. Se não posso afundar seus navios, afundo seus negócios. A maior potência naval da era. E você percebeu que derrotá-la no mar não seria simples. E aí nasce o famoso bloqueio continental. Sim, em 1806 decretei que nenhum país sob minha influência poderia comercializar com a Inglaterra. Era um cerco econômico gigantesco. Imagine fechar praticamente todo o mercado europeu para o maior comerciante do mundo. Um cancelamento continental antes das redes sociais existirem. Uma forma elegante de dizer isso. Mas nem todo mundo gostou da ideia, principalmente Portugal. Portugal tinha uma relação histórica e comercial com a Inglaterra. Era quase impossível exigir que rompesse completamente, mas império não funciona com exceções. E aí veio a pressão, que culminou na fuga da família real portuguesa para o Brasil. Portugal fez uma escolha, salvar a monarquia ao invés de resistir. Transferiram o centro do império para o outro lado do oceano. Foi um movimento inesperado e, admito, inteligente. Ou seja, sua tentativa de enfraquecer a Inglaterra acabou mudando a história do Brasil. Guerras raramente afetam apenas dois países, elas redesenham o continente. Mas o bloqueio começou a falhar quando alguns países passaram a ignorar suas regras, especialmente a Rússia. O bloqueio dependia de disciplina coletiva. Quando a Rússia voltou a negociar com a Inglaterra, o sistema começou a ruir. E eu não tolerava fissuras em uma estratégia continental, eu amassaria todos. Foi aí que você tomou uma das decisões mais arriscadas da história militar, invadir a Rússia. Eu tinha que demonstrar força para preservar a ordem que eu construí na Europa. A Rússia respondeu com a famosa tática de terra arrasada, né? Sim, recuavam, queimavam cidades, destruíam todos os recursos. E usaram bem o inverno. E o inverno russo venceu. Infelizmente, o frio é um adversário que não negocia, não cansa e não comete erros. Depois da Rússia, sua invencibilidade desapareceu e inimigos se uniram. Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra perceberam que era o momento. A Europa inteira praticamente contra você. Um general aprende cedo. Vitórias criam reputação, mas derrotas criam coalizões. Paris foi tomada. Seu império começou a desmoronar. Perdi batalhas, territórios e o trono, mas não perdi a convicção de que havia mudado a Europa. E mudou mesmo. Códigos legais, reorganização política, fim de privilégios feudais. Minha queda não apagou minhas reformas. E então o homem que controlou grande parte da Europa termina aqui, na pequena ilha de Elba. A ironia é quase poética. Conquistei capitais, reorganizei nações e agora governo uma ilha que caberia dentro de muitas cidades que já ocupei. Difícil para alguém com sua ambição? Soldados vivem para movimento. Elba era silêncio demais para um homem acostumado a canhões. Mas mesmo aqui você tentou governar, organizar, reformar. Imperadores não deixam de ser imperadores apenas porque mudam de território. Arrependimentos? Talvez não ter sabido parar quando estava no auge. Seria ele tirano? Ninguém pode negar que Napoleão Bonaparte redefiniu o mapa político da Europa e influenciou até eventos do outro lado do oceano. A história não pertence aos perfeitos, pertence aos decisivos. Com vocês, Napoleão Bonaparte!